Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do seu e do nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e a minha gratidão pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é um dos melhores programas de cultura da nossa região. Neste programa a gente debate sobre livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, do direito contemporâneo e da boa música. É uma hora de interação com o seu eu literário e do nosso conhecimento científico. Eu sou Ricardo Alfredo. A você que está aqui na cidade, da nossa região, nossa gratidão, nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura e do nosso saber jurídico. Estamos todos os sábados aqui, às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetória, na grade da TV Câmara, assim como na grade também da TCM Telecom. É muito bom saber que você nos acompanha e que esse programa, ele é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACEJUS, e apresentado e editado por mim, Ricardo Alfredo. Esse programa pretende ouvir, debater e trazer todo o conhecimento dos diversos membros da nossa sociedade, assim como das academias de letras, cantores, juristas, médicos, pesquisadores, autoridades constituídas, religiosos, educadores, para nos falar um pouco da trajetória da sua pessoal e da instituição a que pertence neste programa, como apresentar também projetos futuros. Por esse programa, nosso convidado especial é o Albem, albergue de Mossoró. E para estar conosco aqui vai estar a gerente administrativa, Micaele Oliveira. Muito bem, o Albem tem várias estruturas. E a gente pode falar um pouco dele inicialmente. O Albem tem estrutura física. A estrutura física da ONG é composta pelo espaço físico do Albem, do albergue de Mossoró, que dispõe um total de 20 cômodos, incluindo o alojamento para até 50 albergados simultaneamente. Tem um espaço para funcionamento da Unidade de Educação Infantil Júlio Galdino Neto, composto também por 16 cômodos, incluindo 6 salas de aulas, e o espaço da ONG, composto com 8 cômodos, com previsão de ampliação e reforma de mais 6 cômodos para funcionamento do projeto Constelação. Também o Albem tem o seu capital humano. O capital humano da ONG é composto por uma diversidade em função de parcerias existentes. É preciso considerar o formato de cada projeto, assim como o funcionamento contratado de diaristas, colaboradores, prestadores de serviço alternativo e também de penas, voluntários, também de servidores públicos, uma terceirização de um modo geral com os comissionados da diretoria da ONG que prestam relevantes serviços e recebimento de valores que faz com que o Albem, a ONG, o projeto ONG do Albem esteja constantemente no processo evolutivo e crescimento social. A ONG desenvolve projetos buscando dar qualidade às ações desenvolvidas e, ao mesmo tempo, busca a sustentabilidade dos mesmos. O Albem, albergue de Mossoró, que será detalhado aqui, ele é específico do seu funcionamento desde 8/12/2016. O Albem tem apoio às crianças e familiares da UEI Júlio Galdino Neto, através de intervenção de projetos com essa clientela, ajuda no campo político, social, ajuda no campo religioso, desde 27/8/1990 que o Albem vem trabalhando, a ONG vem trabalhando. A UEI Júlio Galdino Neto atende a 194 crianças na faixa etária entre 2 a 6 anos,
a nível de educação infantil, com normalmente 12 turmas, distribuídas em turnos, em parcerias com a Educação de Mossoró, município de Mossoró, com a Secretaria Municipal de Educação, a essa parceria de desenvolvimento. Também o Albem atua na Operação Constelação, que consiste em apoio a 30 crianças, famílias, e tem aumentado mais, hein, gente? Isso é informação básica mesmo, da UEI Júlio Galdino Neto, com aula de reforço, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, geração de renda, entre outras coisas que o Albem atua na cidade de Mossoró e região. E por um determinado tempo vem funcionando, desde 25 de 12 de 2022. A Albem é legalizada. A ONG cumpre a legislação referente ao terceiro setor, inclusive reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual, escrita no CONDICA, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Também está batalhando, e acredito que a sua diretora vai falar, se já conseguiu também a sua interação com o Conselho Municipal de Assistência Social, na qual existe quase um acordo desde 1996. É isso? Sempre mediante esse diverso processo, a entidade está pleiteando também o SEBAS, Certificado Beneficante de Assistência Social. Bom, daqui a pouco você vai saber mais sobre a Albem Mossoró, que atua em toda a região. Bom, gente, inicialmente você já conhece, já nos acompanha há muitos anos, e eu quero agradecer aqui, antes de chamar a nossa primeira participação, aqueles que nos acompanham nos jornais, nos principais jornais do Estado, também nas revistas, né? Eu escrevi agora recentemente umas matérias para uma revista muito especial, depois a gente vai comentar. E a você que nos acompanha também na FM 105. Forte abraço, gente. Vamos, nossa primeira participação, que é o hino da ACEJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E esse hino tem a letra e composição de Tony Moraes, arranjo de Gidel Lima, nas vozes de doutora Welma, doutor Paulo, no barítono, lindo barítono, Dani Melo, canta bem demais, que voz linda, no contralto, outra voz linda, no contralto Marcos Lima, e o tenor é feito também nessa base, né? Então, vamos aqui ouvir agora, nesse momento, o quê? O belo hino da ACEJUS, nas vozes do grande grupo musical Encanto. Ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, Academia das Ciências Jurídicas e Sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, Academia das Ciências Jurídicas e Sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, Academia das Ciências
ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, nosso convidado especial, o Albem, e o Albem, a instituição Albem Albergue de Mossoró, tem o seu conjunto de diretoria, presidente e os demais que formam aquele grupo legal que é registrado em cartório na cidade de Mossoró. Certamente é assim. A diretoria tem que ser registrada, tem que ter tesoureiro, tem que ter presidente. Eu não sei se eles têm vice, mas eu sei que tem a nossa querida Micaele, que é agente administrativa. Micaele Oliveira está conosco hoje aqui e eu quero dizer que seja bem-vinda ao nosso programa. Agradeço já a sua participação, trazendo o Albem para a nossa sociedade, apresentando ele de uma forma que talvez a gente não conheça bem. Eu era amigo do seu pai, de vez em quando eu passava por lá, para falar com ele, que era uma pessoa extraordinária, mas a vida é dada por Deus e Deus é quem requer. Micaele, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. É imensa satisfação estar aqui com você para falar mais uma vez sobre o nosso trabalho, expor um pouco das nossas dificuldades, da nossa benfeitoria e do público que a gente atende na cidade de Mossoró. Micaele, como é essa situação de ser agente administrativa, mãe, dona de casa? Como é que dá para conciliar isso? Normalmente eu costumo dizer que lá no Albem há serviço, a tarefa e a função para todo mundo que chega, né? E aí, algumas tarefas, se não chegam pessoas para elas, acaba sobrando para mim. Então, é meio que um severino quebra-galho, né? Infelizmente, a gente, durante esses 9 anos, não tivemos a condição de contratar todos os profissionais, né, que a nossa ONG necessita para o funcionamento, mas, em contrapartida, nós conseguimos conhecer anjos, né, pessoas disponíveis, ligadas à solidariedade, de grande coração, que se revezam diariamente no voluntariado para nos ajudar nessa tarefa e nessa missão. Então, temos mais de 50 voluntários em toda a ONG, né? O Centro Social Francisco Dantas é a ONG mantenedora desses 3 trabalhos, muito bem citados por você, né? O Centro Social, ele iniciou em 1986 com um grupo de amigos do bairro Aeroporto, onde o meu pai estava encabeçando esses amigos a lutar na comunidade por melhorias mesmo, que atingiam eles na vivência e na idade que eles estavam naquela época. E com isso veio surgindo uma sala de aula lá na casa dos meus pais. Daí por diante eles seguiram alugando um prédio, né, no bairro, retiraram a sala de aula que era na casa do meu pai. E decidiram criar um centro, né, para organizar melhor como eles iriam chegar até os órgãos, até autoridades, para fazer as solicitações do bairro, né? Então, eles ali resolveram
legalizar o Centro Social Francisco Dantas, dar um nome ao centro, e a partir daí começaram a surgir atividades festivas no intuito de arrecadação de valores para manter as atividades do centro, né? Entendi. E o centro veio nessa função, e a cada atividade ou a cada situação que aparecia inesperada ou de dificuldade na vida do meu pai, ele transformou em trabalho social para amenizar as dores e para ajudar o próximo. Mas a criação do Albem, a ideia do Albem em si, surgiu como? A ideia do Albem, ela surgiu em uma dificuldade familiar, né? O centro social já existia, a UEI Júlio Galdino Neto já existia, né? Já ali ela já funcionava com 5 salas, em prédio próprio já, né? Já tinha saído do aluguel. E no prédio que nós recebemos, no terreno que nós recebemos de doação, foi construído o prédio da UEI, todo em doação também, e ficou um terreno vazio ao lado do terreno da UEI. E ali o meu pai, ele falava muito sobre inventar um novo trabalho social para dar um bom uso àquele terreno. E aí a minha tia, né, que foi mãe de gêmeos, de filhos gêmeos, um dos meninos sofreu um problema de saúde, e a minha mãe, como irmã mais velha, teve que ir à capital do estado, acompanhando minha tia com um filho pequeno, para fazer uns exames e saber aquele problema de saúde que acometia o meu primo na época. Chegando lá, a gente não tinha parente na cidade. E aí a minha mãe e a minha tia foram com a criança de colo, com a roupa do corpo, para apenas fazer uma consulta, com a passagem do carro já marcada para retornar à cidade de Mossoró. Se viram desesperadas por ter que ficar na cidade e sem o dinheiro, que antes não tinha a facilidade que temos hoje, né, de transferência de valores, de comunicação. E aí ela ligou para o meu pai e falou da situação. E ele descobriu que em Natal existia um albergue que recebiam essas pessoas nessas condições. E aí ele passou as coordenadas para ela por telefone, e chegando lá no albergue, elas foram recebidas, tiveram alimentação, ficaram o tempo que precisaram, sem nenhum custo. E quando minha mãe voltou para a cidade, que contou a forma que foi atendida e tudo que ela teve de suporte lá, nesse momento, o meu pai disse, então eu já decidi o que nós vamos fazer com esse terreno. Nós vamos fazer o primeiro albergue de Mossoró. E a minha mãe ficou assim, mas Edson, será que a gente vai conseguir? Eu disse, claro que a gente vai. Você imagina a quantidade de pessoas que a cidade de Mossoró recebe, baseado no Hospital Tarcísio Maia, que é um hospital regional, localizado entre 2 capitais. Vai sim, vai dar certo. E aí eles iniciaram uma empreitada, né, que iniciaram fazendo um dossiê, talvez muita gente que esteja assistindo o conheça, mas para quem não o conhece, ele era muito de planejar, de organizar. Então ele Metódico. fez um dossiê de como seria a estrutura, com imagens do prédio em 3D, começou a fazer orçamento de mão de obra e começou a documentar aquilo tudo numa pasta e caiu em campo, né? Ele e a minha mãe pedindo às pessoas para entenderem um pouco dessa dificuldade. Eu fui quem fiz a coleta dos dados nos hospitais, né, da quantidade de pessoas que era recebida. A cidade de Mossoró tinha muita gente que ficava, às vezes, prendendo o leito do hospital, porque não tinha como retornar à cidade naquele momento da alta do paciente. Então, às vezes, o leito ficava ocupado com o paciente que estava de alta, mas aí não tinha o transporte para retornar. Tinham pessoas que ficavam nas calçadas dos hospitais, dormiam nos bancos, né? Então, tinham acompanhantes que ficavam ali com fome, às vezes com a própria roupa do corpo, porque não tinha condição de voltar à cidade. Complicado. E aí, começamos a empreitada, começamos a construção.
Chegou um dado momento que a construção deu uma parada, devido a gente já ter procurado e batido todas as portas que nós já conhecíamos, né? E aí foi onde o Albem teve o seu boom, digamos assim, o seu start para a sociedade entender o tamanho da importância, que foi através do empresário Jair do Queiroz, que chegou junto da gente, se apresentou e disse o seguinte: Edson, eu vou lhe ajudar, eu vou formar um grupo de amigos para a gente fazer ações para colaborar com a construção do Albem. O Albem tinha ali, acho que, 2 alojamentos recém-construídos, mas acho que não estava coberto ainda, né? Então faltava toda o restante da estrutura, acabamento, que é a parte mais difícil, né, de ser concluída. E aí, com a chegada de Jair, foi criado o GRAU, que é o Grupo de Apoio ao Albem. Ele trouxe cerca de 20 casais de amigos, empresários, juízes, né, policiais civis, policiais federais, pessoas de boas influências, pessoas interessadas na causa social, que começaram a fazer ações, festivais, e aí foi com que o Albem conseguiu finalizar a construção e que conseguimos inaugurá-lo dia 8 de dezembro de 2016. Né? Toda empresa, você entra na empresa e ela tem, assim, missão. Né? Você chega lá na porta, tem lá, missão da empresa, o nome da empresa lá. Qual a principal missão do albergue? E quem vocês atendem com maior prioridade? A missão do albergue é acolher, né, as pessoas que são acompanhantes de pacientes hospitalares da rede SUS, né, e dar para eles o conforto que eles precisam durante o tempo e estadia de internamento do seu paciente, né. Essas pessoas, elas vêm normalmente de outras cidades, de outros estados ou da zona rural de Mossoró, inclusive de outros países, né. Nós tivemos albergado de 4 países já conosco. Micaela, como é que acontece isso? Acontece, às vezes, no translado de uma viagem, um acidente de carro, e aí o acompanhante tem que vir do seu estado para... É verdade, acontece muito isso. A gente volta em 1 minuto. Olá, meus amigos, aqui é o Wellington Barreto, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS. Venho aqui para fazer um convite especial. No dia 5 de dezembro estará sendo lançado o livro Albem. Este livro é um trabalho do imortal Edson Oliveira, que deixou pronto, e tem a organização do escritor e meu confrade amigo Canidé. Então quero convidar todos os moçoroenses que conhecem a história de Edson. Eu tinha uma relação muito próxima com o Edson, porque além de ter colega dele como advogado, ele trabalhou comigo na Câmara Municipal quando eu fui vereador, e depois nos encontramos nos movimentos sociais, no movimento comunitário, e sempre admirei a organização e a capacidade de Edson, que culminou com a criação do Albem, que é uma das obras mais importantes do todo o Nordeste brasileiro, criado, idealizado e constituído por Edson, com apoio de todo o seu grupo. Parabéns a todos. Dia 5 estaremos aí no Albem para o lançamento do livro O Albem, uma conquista que foi realizada graças ao esforço, ao trabalho e à dedicação do nosso confrade amigo imortal Edson Oliveira. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Você que ligou a televisão agora, obrigado pela sua audiência.
amizade e companhia. Seu João, ali do Alto São Manuel, forte abraço. Eu estava no supermercado, como o senhor disse, coisa rara lhe ver. Eu estava no supermercado, o senhor se aproximou, veio falar comigo, quero lhe agradecer sua generosidade, sua bondade para com essa pessoa aqui, esse servo do Eterno. Muito obrigado, seu João. Não vou esquecer suas palavras e sou grato por ela. Pessoal, nós hoje estamos aqui com Micaele. Você deve estar se perguntando, quem é Micaele, Ricardo? Hoje é a gerente administrativa do Albenho, albergue aqui da cidade de Mossoró. Nos dá essa honra de estar conosco aqui, falando um pouco sobre a trajetória do albergue, do nosso querido amigo, Dr. Edson, e de um modo geral, a assistência geral que é dada à cidade e ao estado do Rio Grande do Norte. Ô Micaele, como é que o albergue funciona, a estrutura funciona no dia a dia? Lá no albergue nós funcionamos todos os dias, né? Das 6 da manhã às 22, incluindo finais de semana e feriados, né? Até porque o acometimento de uma doença ela não tem data, não tem horário. Verdade. Né? Nós temos 5 funcionários de carteira assinada, cerca de 30 voluntários fixos do Albem, né? Temos ali a nossa diretora-geral, que é a Elizabeth Duarte, é a minha mãe. E temos uma diretoria com cerca de 10 a 12 diretores, né, que se revezam entre presidente, tesoureiro, vice-presidente, conselheiros fiscais, né? A gente tem toda uma estrutura. Tudo que acontece no Albem, na estrutura de todos os 3 trabalhos sociais, é passado pela diretoria, né? São eles que nos aconselham, que nos orientam e que nos apoiam nessas atividades. E, graças a Deus, durante esses quase 9 anos, né, que o Albem vai fazer 9 anos agora em dezembro, dia 8, tem dado certo. Ô Micaele, assim, eu acredito, Edson, eu conheci seu pai, era um cara altamente estatístico. Gostava da estatística disso, daquilo. Quantas pessoas são atendidas diariamente e mensalmente pelo Albem? Hoje, nós já temos mais de 6.200 e um pouquinho atendimentos. Acredito que agora que eu saí de lá, deve ter entrado mais algum albergado. Certeza. Durante esses quase 9 anos, né? A rotina do Albem, ela é bem relativa, né? Às vezes nós iniciamos o dia com 10 albergados e às vezes a gente termina o dia com 2. Micaele, o que é que acontece? Às vezes é uma alta do paciente, às vezes o paciente é transferido para outro hospital ou para a capital, né? Às vezes acontece o óbito. Então, é bem relativo, né? Entendi. Além dos albergados, nós temos um fluxo muito grande de pessoas no Albem que engloba os voluntários, né? Que diariamente nós temos cerca de 15 voluntários. Às vezes tem dia que nós temos mais, tem dia que temos menos, né? E também o fluxo de pessoas é muito grande devido ao nosso brechó, que é uma das nossas fontes de renda lá. E diariamente nós recebemos cerca de 20, às vezes até 30 pessoas no brechó com a questão das vendas. Então é um público bem Eclético, extenso. né? E eclético também. Me diga uma coisa, quais são os principais serviços oferecidos? Porque lá oferece o pernoite, né? Isso. E quais são os outros serviços oferecidos? Lá eles ficam o tempo de internamento do paciente ou de alta do paciente, né? Às vezes do óbito. Lá eles têm direito às 4 refeições, né? Alojamento, os alojamentos são coletivos, o atendimento é humanizado. Nós temos lá lavanderia, sala de TV, refeitório. Nós temos psicanalista, né, voluntário, que hoje é o nosso atual vice-presidente, o doutor Aélio Giovanni. Ele está disponível para atendimento aos albergados devido a toda a fragilidade que a situação exige por conta de um problema de saúde, de um ente querido, de um amigo, né? E nós temos também atendimento com psicólogos em parceria com as universidades, né? Esse atendimento da psicologia, ele engloba também as crianças da UE e as crianças do Projeto Constelação. Nós temos atendimento jurídico,
que é uma parceria que nós temos com a Universidade de Potiguar, através da prática jurídica, né? Graças a Deus, o Albem, ele abriu uma porta gigantesca para os outros 2 trabalhos, né, com as crianças, porque como o nosso público é bem a nível de Rio Grande do Norte, então ele abre uma porta muito grande, né, para os outros trabalhos também. Complementando um pouquinho, as crianças que são atendidas hoje no Constelação, as 30 crianças, algumas tinham dificuldades de leitura na sala de aula, né, detectado pela diretora da UEI, junto com as assistentes sociais também, que são também voluntárias, nossas assistentes sociais, que as crianças não conseguiam acompanhar a leitura ou não conseguiam aprender a ler. E aí a gente conseguiu descobrir que isso era porque algumas delas não enxergavam. E aí nós conseguimos, em parceria com o Hospital de Olhos aqui de Mossoró, consulta gratuita de vista para todas as crianças e conseguimos uma parceria com a ótica, Fernando Ótica de Mossoró, e ele nos doou metade dos óculos das crianças e tinha uma criança que inclusive era um caso cirúrgico, né? Então, olha a grandiosidade que o Albem conseguiu abrir de porta para os nossos trabalhos. É uma coisa aparentemente pequena, mas tão grande que é imperceptível, né? Essas crianças tiveram uma facilidade enorme. Quais são os maiores desafios operacionais para a prestação de um serviço gratuito e de qualidade? Os maiores desafios é justamente mão de obra. Micael, você me disse que tem cerca de 50 voluntários. Graças a Deus, os nossos voluntários... Tem a rotatividade, às vezes você muda de cidade, às vezes você muda de trabalho, e aí não consegue mais dar aquele horário que você dava, não consegue mais se dedicar da forma que você se dedicava, e é extremamente compreensível, né? Até porque é um voluntariado, né? A nossa maior dificuldade é a mão de obra, né? E é o recurso em si, porque o Albem, nós costumamos dizer que a nossa renda ela é relativa, mas as nossas despesas são fixas, né? É verdade. O que normalmente é para ser o oposto, né? Graças a Deus não teve um dia que faltasse o almoço, o jantar, o lanche para os albergados. Não teve um dia. Que coisa boa, graças a Deus. Mas aí, às vezes a gente fica assim, às vezes no segundo tempo, tá ali pertinho de acabar o jogo e a gente diz, Deus vai mandar o almoço de amanhã. E chega uma doação de carne ali, sem ninguém esperar, chega uma doação de carne. Que coisa boa. Aí minha mãe costuma muito dizer isso, meu pai dizia bastante, né? Minha mãe, ela é operacional, né? E aí ela faz, olha, Edson, hoje já é tal hora e eu já tenho que comprar carne e já tenho que deixar a carne para cá, para quando a menina chegar às 6 da manhã, já começar o almoço. Pai, tenha calma, Deus vai mandar a carne. E aí quando chegava a doação, ela disse, você estava adivinhando? Aí o pai disse, eu não estava adivinhando não, mas eu sabia que Deus não vai deixar faltar, porque Ele sabe a nossa missão. É verdade, Deus é o eterno. O eterno é dessa forma, o eterno é... Quem o conhece se apaixona pelo eterno. O albergue, assim, tem um pouco difícil, mas é necessário. O albergue recebe recursos públicos. O recurso público que nós recebemos hoje é através da campanha Nota Potiguar. Sim. Que é o incentivo, né, a inclusão do CPF na nota. Nós recebemos um recurso, uma quantia por mês, e a cada vez que nós temos pessoas inscritas e indicando a instituição, esse valor ele pode variar, né? E também, a cada pessoa que se inscreve no programa Nota Potiguar e indica o Albem, se ela for sorteada, existem sorteios mensais de valores de 50 mil, 25 mil. E aí, no caso, se você for sorteado com algum desses valores, nós recebemos metade do valor, né? Então, nós já tivemos sorteios que o comprador indicou o Albem, ganhou 50 mil, a instituição recebeu 25 mil. Às vezes sorteios de R$1.000, de R$2.000. E aí esse é um dos nossos recursos públicos. O restante da nossa renda, né, ela é através do brechó do bem, que é
Nós vendemos roupas usadas, acessórios, brinquedos, né? A renda do brechó é a que paga a nossa folha, né, de funcionários. A outra renda que nós temos é o sócio, né, que são pessoas que mensalmente doam valores para a instituição. Nós temos também o óleo e o bem se misturam, que é uma outra fonte de renda, que é o óleo de fritura, né? Sim. Às vezes a gente não sabe o que fazer com o descarte daquele óleo, e aí a gente recolhe aquele óleo e vendemos para uma empresa. E temos também o Poder Judiciário, que nos ajuda bastante com a questão de multas, né? de recursos, multas pecuniárias, né? E também nos ajuda na questão da prestação de serviço através do serviço à comunidade, através de colaboradores. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bloco rapidinho. O que faz para ser sócio lá? Como é que eu consigo ser sócio? Sim, para ser sócio do Albem, né, você preenche uma ficha de cadastro simples, com seus dados pessoais, lá mesmo ou através do nosso Instagram. Sim. No Instagram nós temos um link de acesso, quando você entra lá na bio, você já encontra esse link, você faz o seu cadastro, informa qual a data que você deseja doar, qual o valor, e mensalmente você pode fazer aquele Pix automático para a instituição. Se não quiser fazer através do Pix... Qual o endereço eletrônico? Mossoró Albem, @Mossoró Albem. @Mossoró Albem. Pode ajudar em casa, vendo, gente? @Mossoró Albem, para ajudar o Albem. Bom, gente, a gente vai dar a segunda paradinha. Você que ligou agora, obrigado. E você vai ficar aí. Estamos com Micaele, agente administrativa, diretora administrativa do Albem. Está conosco, mas você vai ficar com 2 pequenos vídeos. O primeiro é o convite da comunicação do Albem para o lançamento do livro, e o segundo é Wanda Jacinto poetizando o nosso dia. A gente vai tomar um pouquinho de água e volta já, tá bom? Aguardo vocês também. Vá tomar água e volta também para terminar conosco aqui no nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. E tem convite especial para participar do lançamento do livro Albem, o Albergue de Mossoró, Trajetória de uma Conquista, de autoria de Edson Oliveira, fundador, que traz toda essa história, obra organizada por Canindé Silva, com a colaboração de Dona Elizabeth e também da Micaele e do Rondinelli Carlos, trazendo toda a importância do Albergue de Mossoró para a sociedade, todo esse trabalho realizado ao longo de toda essa história tão importante. Já agenda aí, 5 de dezembro, 7 horas da noite, no auditório da OAB Mossoró. Você é convidado, já pode adquirir então também o livro, já junto com a equipe do Albem, também a Micaele e a Dona Elizabeth, e fazer parte também de toda essa história. Estarei sim vivenciando esse momento incrível, trazendo toda a memória de Edson. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Quisera ter o poder de parar o tempo antes que a saudade tomasse conta de mim. Os minutos passam, as horas passam, os dias passam, e tu me deixas a te esperar com o coração ansioso. Mesmo tendo certeza de que irás voltar, a saudade me consome. Tua lembrança tem primazia em meus pensamentos, e meu bálsamo é fantasiar e sentir-te em mim. Então, cônscio de que é impossível tolher esse sentimento ou te raptar do teu mundo, vou seguindo a minha sina, que é ter saudades de ti. Poema Saudades de Ti, do livro Um Poema Pousou no Céu da Minha Fantasia, do poeta Raimundo de Souza Lopes. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie.
Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, pessoal, você ficou aí com 2 vídeos maravilhosos, né? Um é um convite da própria comunicação do Albem sobre o lançamento do livro. O livro está conosco aqui, não é? Tá sim. O livro está aqui conosco. Deixa eu só mostrar aqui o nosso público. Estava aqui com o Micael, a trajetória de uma conquista e o velho amigo aqui por trás. Você pode comprar esse livro lá no Albem. Está alguma livraria vendendo ele? Não, é apenas através do nosso WhatsApp ou então no lançamento do livro dia 5, lá na UAB às 19 horas. Seria pedir muito você dar o WhatsApp para a gente comprar esse livro? Não, de forma alguma. Qual é o WhatsApp que eu compro esse livro? 84, né? 98855-3254. Pronto, ó, se você quer ajudar, né, se você quer ajudar com o livro, então você já entra aí no WhatsAppzinho, se comunica com você mesmo, Micael, ou alguma pessoa que está atendendo? Sim, normalmente sou eu que respondo. Ou pronto, a Micael está respondendo e você já está aqui no livro. Bonito livro, uma capa bonita aqui, muito organizado, o livro está belíssimo e eu gosto de livro, minha grande paixão, né? Sou um leitor apaixonado por livro. Albem, Edson Oliveira, que fala um pouco sobre o albergue de Mossoró, a trajetória e as conquistas que o albergue teve. Eu vou pedir só a Micaele, na minha insistência, que ela diga o zapzinho para a gente conversar e comprar esse livro. 8855, né? 3254. 8855. Deixa eu só confirmar. 3254, ela está confirmando e a gente vai passar para vocês. O livro é uma maravilha, pessoal. Você precisa ler esse livro. Você precisa dar uma olhada nesse livro aqui, né, na mensagem deixada pelo nosso querido irmão Edson Oliveira, que foi ali para a eternidade, dedicatória belíssima também, um sumário bem feito. O livro do Albem, vou colocar aqui para a gente seguir em frente com a nossa querida amiga, ela só está confirmando é porque é muita coisa. O WhatsApp dela aqui. Mas no final do programa, Micaela, a gente já deixa a confirmação, tá certo? Certo. Então, Micaela, me diga uma coisa. Dando sequência à nossa conversa sobre o Albem, uma pergunta um pouco complexa, porque é muito pessoal. Muito pessoal. Eu não gosto de perguntar muito pessoal, não, mas vou lhe fazer algumas. Você está em casa também, já me conhece, já sabe como é que eu sou. Você se sente sucessora do meu querido amigo Edson, que partiu para a eternidade, que é seu pai? Olha, eu acho que é a primeira vez que eu recebo essa pergunta diretamente, porque até então, né, antes do falecimento dele, eu confesso para você que eu nunca pensei nisso, porque por mais que, de acordo com a ordem da vida, a gente se despeça dos nossos pais, né, antes, mas eu não achei que fosse tão breve, né, e pela forma e pela maestria que ele conduzia o trabalho, eu nem me achava capaz de estar na atividade que estou hoje. Mas em dezembro de 2024, antes dele falecer, nós estávamos em Tibau, na Casa da Praia. E aí ele me chamou e disse assim, ele me chamava de Cacá às vezes. E aí ele disse, Cacá, senta aqui que pai tem uma coisa para conversar com você. Eu confesso que após o falecimento dele, eu concluí que ele sentia que estava chegando o dia dele. Porque ele me chamou para conversar sobre coisas que já estavam em andamento no Albem, em funcionamento, sem problemas, sem precisar de ajustes, né? Eram coisas que já aconteciam na rotina do trabalho e não tinha nenhum motivo para mudanças nessas rotinas. E ele me chamou e começou a numerar situações que ele queria e desejava que eu assumisse. E aí eu achei estranho. Poxa, está funcionando. E eu disse, pai, mas por que o senhor quer que eu faça essas atividades? Não está dando certo? Ele falou, porque você vai precisar saber também dessas atividades. Para um futuro próximo, se eu não estiver mais aqui, você saber como fazer
todas as partes que precisa ser feita para o trabalho continuar sendo conduzido. E aí, naquele momento, para mim, ele não estava doente, ele estava apenas gripado, né? Não era uma doença que eu achasse que precisava dar tanta importância e nem vi tanta importância no sentido de ser uma frase significativa naquele momento, que ele não estava cometido de nenhuma doença grave para eu achar que, num futuro breve, eu ia precisar aprender aquilo que ele queria me ensinar. E aí, acho que ele já sentia, ou não sei. E depois disso, depois do falecimento dele, todas as pessoas que chegavam para nos cumprimentar e diziam assim, é você que tem que ficar. Você que vai ficar no lugar do seu pai. Você vai ter que fazer isso no lugar do seu pai. Ninguém me perguntou se eu queria fazer aquilo, né? E aí, hoje, eu me vejo, sim, sucessora. Eu acho que jamais vou conseguir atingir a maestria que ele executava as coisas, porque ele pensava, ele executava, ele tinha o plano A, ele tinha o plano B, até o C, né? E eu, a minha mãe... Bem Edson. E eu e a minha mãe, a gente estava no trabalho, mas executando diversas tarefas, mas sempre delegadas por ele, sempre pensadas por ele. E tem uma situação que a gente sempre se desentendia, eu e ele, que ele dizia assim, minha filha, ó, você precisa resolver esse ofício, esse documento, levar o carro para a oficina, isso nas atividades do bem, né? E precisa recolher essa doação. Eu disse, tá bom. Só que aí no papel ele anotava, esse é o número 1, esse era o número 2, esse era o número 3. Bem didático. E aí no meio do dia ele me ligava. E aí, minha filha, já fez qual função? Eu disse, não, eu mudava a ordem porque eu fazia de acordo com a minha condição, né? Eu disse, não, ó, eu já fui deixar o ofício, agora eu estou indo buscar. Mas, minha filha, eu falei que é para você fazer naquela ordem as atividades. Pai, mas o importante não é chegar concluída, não, as tarefas. Aí ele disse, tá bom, faça do seu jeito. E aí, hoje eu percebo que essa questão dele, da ordem das coisas, é porque realmente, às vezes, altera o resultado. Às vezes você acha que não, mas altera o resultado, que às vezes uma coisa que é mais rápida tem um empecilho ali que você não espera e atrapalha as outras funções. E a gente sabe que cada um tem a sua forma de agir, Verdade. Mas eu acredito que a gente está conseguindo conduzir e está conseguindo fazer o trabalho acontecer, mesmo sabendo que ele não está mais aqui, mesmo sabendo que talvez ele tivesse conduzido igual ou de forma diferente, não sei. Mas eu fico muito feliz, eu fico emocionada de saber que o trabalho continua, porque é muito grandioso e é muito difícil você lidar com pessoas, né? Mas pela condução que ele tem nos dado, pela paciência que ele tem nos transmitido, as coisas têm evoluído, têm dado certo. Muito bem. O que você guarda de lição? O que foi que seu pai disse ou fez que é uma lição que você guarda? Acho que é o respeito ao próximo. A forma que você enxerga o outro, ela pode mudar, inclusive, a forma que você se enxerga. E ele sempre... É uma coisa que me afeta muito ainda até hoje, desculpe a emoção. Eu ainda vai fazer 2 anos que meu pai faleceu, agora em janeiro, e eu ainda não consigo assistir vídeos dele, com a imagem, com a voz, porque isso faz da presença dele íntima para mim naquele momento. Eu ainda não consigo assistir vídeos e eu não consigo ouvir áudios. E tem um áudio que eu sempre escuto no meu aniversário, que ele me mandou quando estava aqui, que é falando da minha capacidade. Eu sei que você é capaz, eu amo você por conta da sua capacidade, pela sua dedicação, falando minhas qualidades, que às vezes eu mesma duvido que tenho. E esse é o único áudio que eu consigo ouvir, porque ali ele mostra o respeito que ele tem por mim, ouvindo
a minha voz, porque nem todo mundo, às vezes, está disposto a aceitar você como você é. Verdade. Às vezes as pessoas tentam moldar você. E nessa questão de pai, de mãe, existe ainda, eu fui criada com hierarquia, que a gente tem que respeitar os mais velhos, que a gente tem que ouvir os pais e as mães, que eles sabem nos orientar melhor. Mas era um respeito, não era baseado no medo. E essa lição para mim é muito grande e eu transmito muito isso para o meu filho hoje. Que coisa boa. Isso é bom. Independente de cor, de raça, de condição. É respeito ao próximo. Verdade. A gente está encerrando, eu lamento que é tão pouco tempo. Parece que uma hora voa. E voa de verdade. Ô, Micaele, deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal agora. O Albem, a gente já sabe, o lançamento do livro é quando? O lançamento é dia 5, às 19 horas na OAB, né? A Sociedade de Mossoró está convidada, você está convidado a se fazer presente. Vai ser um momento muito importante para a gente, porque os recursos do livro, né? Inclusive o livro foi escrito todo por ele. Ele deixou o livro escrito, passamos inúmeras noites na instituição até tarde, separando as imagens, colocando no lugar que ele queria. E após o pós-morte dele, a gente chamou Candidé Silva, que é escritor também, e acrescentamos apenas depoimentos de amigos e de pessoas que foram importantes para ele e para o trabalho no livro. Então, o recurso do livro é... Quem está promovendo? A Sejus está incluída promovendo, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Isso. E o livro ele foi patrocinado, né, pelo Atacadão Queiroz, pelo Hiper Queiroz também. Entendi. Nós não tivemos nenhuma despesa nesse sentido, graças a Deus. Graças a Deus, isso é bom. Que foi tudo doado por eles. Na OAB, dia 19... Dia 5 às 19 horas. Dia 5 às 19 horas, lá na OAB. 5 de dezembro agora, isso. Às 19 horas lá na OAB. Ô, Micaele, eu já sentou aqui inúmeras autoridades de todas as áreas que você possa imaginar, mas eu não vou deixar você fugir sem eu fazer a pergunta que eu gosto. A gente está encerrando. Quem é Micaele por Micaele mesmo? Micaele é uma mulher que não gosta de ser rotulada, gosta de ser livre, gosto de ser quem eu sou. Eu gosto de surpreender as pessoas, eu gosto de cuidar dos meus. Eu gosto do simples, do leve. E eu acredito que, assim como a gente pode ver o lado bom das coisas, a gente pode também filtrar para que o lado ruim das coisas não nos afetem. Que bom. Está aberto ao nosso público para suas considerações finais. Só agradecer, né? É um espaço grandioso para a gente. Nós, enquanto ONG, sabemos o quanto a divulgação é importante para a gente, até para o reconhecimento e a gratidão por tudo que nós fazemos. Convidar todos vocês, a Sociedade de Mossoró, a participar e a conhecer a estrutura física do Albem, né? A conhecer a UEI. Lá a gente adora... expor o nosso trabalho, a gente adora apresentar as dependências, tomar um cafezinho, né? Até para que vocês se sintam em casa e retornem para ser voluntário, ou para ser nosso sócio, ou para doar o que for preciso, né? E fazer com que essa instituição, esse trabalho perdure por mais tempo, graças à Sociedade de Mossoró também que ele perdura, né? Aos civis que se tornam sócios, que doam e que podem também colaborar adquirindo o nosso livro, né? Que já está disponível na pré-venda, pode comprar através do WhatsApp e também pode ser comprado e adquirido lá mesmo na OAB no dia 5 às 19 horas. Tá bom. Agradeço, Micaele, a sua participação conosco. Tem dos 2 últimos vídeos que a gente vai ver, é o convite do professor Périx, professor de Direito, aposentado, o lançamento do livro da sua esposa, Rosane Amorim, e o segundo vídeo é um vídeo institucional do Albem. Você vai em casa ficar assistindo a esses 2 vídeos. Meus amigos, confreiras e confrades, é com um imenso prazer, neste momento, me dirijo a vocês e para fazer um convite especial. A minha esposa, Rosane Amorim, está lançando aqui na Sejus o segundo livro dela.
Já lançou o primeiro, agora é o segundo. E então vai ser no dia 28, às 19 horas, aqui na academia. E eu espero, eu conto, eu gostaria de convidar e fazermos uma homenagem especial a Rosane Amorim, que ela merece muito. Então, muito obrigado e conto com vocês. Olá, seja bem-vindo. O Albem foi pensado para o Rio Grande do Norte, mas hoje o Albem atende a um nível que extrapola o nacional, alcançando até pessoas de outros países. Aqui, o albergado encontra acolhimento, alimentação, conforto, além de muito carinho e atenção. Servimos 4 refeições diárias, preparadas com muito amor pela nossa equipe. Além disso, temos alojamentos feminino e masculino que garantem o conforto dos albergados. Temos ainda o Brechó do Bem, onde são vendidos calçados, roupas, bijuterias, entre outros produtos, cuja renda é totalmente revertida para o Albem. Queremos fortalecer cada vez mais o Albem, para que mais pessoas possam encontrar acolhimento e suporte quando necessário. Bom, pessoal, você ter ficado aí com os 2 vídeos, né? Convite do professor Périx para o lançamento do livro de Rosane, sua esposa, vai ser ali na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais. Eu também tenho um assento lá, como imortal. Em outras academias também estarei lá, com certeza, professor Périx, para dar um abraço em você, apertar a mão de sua esposa e a gente adquirir esse livro. E também o vídeo institucional do Albem, vocês ficarem assistindo. Vamos à nossa reflexão do dia. Tudo bem. Tem gente que te julga pela fase. No entanto, o Eterno te vê pelo propósito. No livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz: o Senhor não vê como o homem. Enquanto as pessoas observam a aparência exterior, o Eterno olha para o coração e a intenção. A passagem diz e fala o profeta Samuel a não se impressionar com a aparência ou a estrutura de um homem, pois o Senhor já havia rejeitado aqueles que apresentavam-se para ser escolhido. As pessoas olham para você, para a sua aparência, suas falhas, seus momentos de fraqueza e logo tiram conclusões. Mas o Eterno não te rotula pelo que você fez ou faz de errado. Ele te chama pelo que você ainda vai ser. Davi era somente um pastor de ovelha nos olhos ou na visão dos seus irmãos. Mas, aos olhos do Eterno, ele já era um rei. Nem todo mundo vai entender o que o Eterno está construindo em você. Mas está tudo bem. O importante não é a opinião alheia, mas é a direção divina. Não se deixe se enganar ou pelos rótulos que dizem ao seu respeito. Quem só vê você, só vê um capítulo de sua história. Porém, continue firme. O que hoje parece pequeno, amanhã será testemunho. O Eterno não escolhe pelo exterior, ele escolhe pelo coração. Continue cheio de fé, continue firme, como vendo o invisível da promessa se cumprir. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetória vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo, agradeço a sua audiência, amizade e companhia. Fique todos bem com o Eterno e se cuide para que na nossa próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos. Um forte abraço e até lá!